Dando sequência a esses nossos estudos, vamos agora para a seção 1.4, onde nós vamos falar sobre a posição e deslocamento. Então, veja só o que ele vai definir como sendo deslocamento. Ele diz que deslocamento é uma variação da posição. Envolve apenas a posição inicial e a posição final. É uma grandeza vetorial. Vamos compreender perfeitamente o que ele está falando aqui. Δx, para quem não conhece, esse triângulozinho aqui representa, a gente chama ele de delta, na verdade é uma letra grega, do alfabeto grego, e aí esse delta maiúsculo, para a gente vai representar na física uma variação. Então sempre que você vê esse delta junto de uma letrinha, em física, ele vai estar representando uma variação daquela letrinha. Nesse caso, essa letrinha x, para a gente, representa a posição. E aí, se eu tenho um Δx, eu tenho uma variação da posição. Outro exemplo, se a gente considera o t como sendo o tempo, então ΔT seria a variação do tempo. Então, não esqueçam disso. Esse triângulozinho, a gente chama ele de delta, e para a gente aqui na física, esse delta representa uma variação. Se esse x representa a posição, então Δx é a variação da posição. Você vai encontrar em vários livros, por exemplo, na física, que a posição ele representa simplesmente por S. Então, alguns livros utilizam S para representar a posição. Até porque é a inicial da palavra em inglês space, de espaço. Então, espaço, posição, a gente acaba representando pela letrinha S. Então, se você quer uma variação do espaço, você poderia estar representando como sendo ΔS, que seria a minha variação de espaço, variação de posição. Aqui, S ou X, para a gente vai representar posição. Eu vou utilizar a letrinha X para você até mesmo utilizar como analogia a reta X, o eixo X. Então, o eixo X representando a minha posição, meus espaços, tá ok? Então, Δx seria a variação de espaço. Essa variação de espaço, Δx, a gente dá um nome especial para ela, que também é chamado de deslocamento. Então, olha só, o que é um deslocamento em física? Deslocamento é justamente a variação de espaço. Então, se você está calculando a variação do espaço, então, matematicamente, essa variação de espaço vai ser o espaço em um tempo final, que você chama simplesmente de xf. Então, esse f é para dar a ideia de que você está calculando aquela posição em um tempo final, menos aquela posição em um tempo inicial. Então, xf menos xi. Posição final, ou espaço final, menos posição inicial, ou espaço inicial. Lembrando que alguns livros podem simplesmente considerar da seguinte maneira. Ao invés deles utilizarem o subíndice i, para dar a ideia de que é um espaço inicial, eles podem utilizar também uma outra nomenclatura, uma outra notação, na verdade, como ser o x0. Então, esse x0 representa uma posição inicial, tá ok? Posição inicial, espaço inicial, e você pode estar chamando de x0 ou simplesmente xi. E aí você também pode utilizar como posição final simplesmente o x, sem utilizar o subíndice, tá certo? Sem nenhum subíndice. Então, alguns livros acabam utilizando essa notação. O x sozinho seria a posição final e o x0 representa a posição inicial, tá ok? Aqui nós vamos seguir a seguinte notação. Posição, a gente vai utilizar a letrinha x, e aí se eu quero calcular a posição em um tempo final, a gente vai chamar simplesmente de xf. E a posição em um tempo inicial, a gente fala simplesmente xi. Então perceba que o deslocamento, fisicamente falando, é simplesmente a diferença entre a posição final menos a posição inicial. Então, isso representa o deslocamento. Quando a gente fala que o deslocamento é uma grandeza vetorial, é para dizer o seguinte, a grandeza física ela pode ser escalar ou vetorial. Lembrando que a grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então, por exemplo, comprimento. O comprimento é uma grandeza física escalar.
O que é uma grandeza física escalar, professor? É aquela grandeza que fica perfeitamente definida apenas por um número acompanhado da unidade de medida. Isso é uma grandeza física escalar. Agora, as grandezas físicas, elas também podem ser do tipo vetorial. E o que seria a grandeza física vetorial? As grandezas físicas vetoriais, para que elas fiquem perfeitamente definidas, elas precisam de um módulo, que é a intensidade, uma direção e um sentido. Então, toda grandeza física vetorial necessita de módulo, direção e sentido. É o que acontece com o deslocamento. Por exemplo, se você está dizendo, eu sofri um deslocamento de 10 quilômetros. Ora, beleza, deslocamento seria a posição final menos a posição inicial. Agora pensa bem, 10 quilômetros seria a intensidade desse deslocamento. A pergunta é, em que direção foi esse deslocamento? Foi na direção horizontal? Foi no sentido, por exemplo, se eu estou em João Pessoa, esse deslocamento foi no sentido de João Pessoa para Campina Grande? Ou foi no sentido de João Pessoa para Recife? Também pode ter sido no sentido de João Pessoa para Natal. Então perceba que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque além da intensidade, 10 km, para que a informação fique perfeitamente definida, é necessário você também estabelecer a direção e o sentido, tá ok? Então essa é a ideia das grandezas vetoriais. Então grandeza vetorial, a exemplo do deslocamento, assim como velocidade, aceleração, força, são grandezas que precisam de módulo, direção e sentido para ficar perfeitamente definida. Agora, se eu digo, por exemplo, o comprimento dessa mesa é de 1 metro. Eu estou estabelecendo aqui o comprimento. 1 metro. Quando eu falo 1 metro, essa informação já está perfeitamente definida. Não precisa falar em direção, não precisa falar em sentido. Apenas a numeração acompanhada da unidade de medida já é o suficiente para compreendermos perfeitamente a grandeza física. Então, as grandezas escalares, elas só necessitam de um número e de uma unidade de medida. Se eu falo, passei 2 horas estudando, ou seja, o tempo também é um exemplo de uma grandeza física escalar. Por quê? Porque quando você fala 2 horas estudando, a informação já está perfeitamente definida. Não precisa você falar em direção e em sentido desse tempo para entender essa informação. Compreende? Diferente se você falasse a velocidade do carro era de 60 km por hora. Em que direção? Em que sentido estava essa velocidade? Compreende? Velocidade é uma grandeza vetorial. Ora, tudo isso nós vamos discutir detalhadamente neste nosso curso, no decorrer de nossas aulas. Daqui foi apenas um pequeno spoiler, tá ok? Já que aqui ele está dizendo que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, para vocês compreenderem que para que a informação acerca do deslocamento fique perfeitamente definida, é necessário, além da intensidade, uma direção e um sentido. Muito bem, então vamos lá, turma. Olha só, quando você tem um deslocamento ΔX maior que zero, ou seja, um deslocamento positivo, significa que o seu movimento é no sentido positivo da trajetória. Então a gente vai adotar uma trajetória, vai adotar o sentido positivo, e aí sempre que você estiver andando no sentido favorável, no mesmo sentido da trajetória, o seu deslocamento sempre vai ser positivo. Agora, se você estiver andando contra o sentido positivo da trajetória, aí você diz que o ΔX é menor que zero. Por quê? Porque o movimento é no sentido negativo, tá ok? Vamos entender perfeitamente isso, mas antes tem uma observação extremamente importante, que ele diz, ó, deslocamento é diferente de distância total percorrida. Vamos compreender isso agora. Temos aqui um exemplo que diz o seguinte, suponha que o ciclista abaixo, ele parte da posição de menos 4 km e, de repente, ao chegar na posição de 3 km, ele dá a volta, dá uma curva e retorna à posição inicial de menos 4 km. Para esta situação, quanto vale o deslocamento sofrido pelo ciclista? E qual foi a distância total percorrida por ele? Então vamos calcular isso daqui, turma. Olha só, para a gente calcular deslocamento, o que é deslocamento? ΔX é a posição final menos a posição inicial. Então, deslocamento, posição final,
menos a posição inicial. Quanto vai ser o deslocamento desse ciclista? Então veja só que ele iniciou seu movimento em menos 4 km, ele andou, quando chegou na posição de 3 km, ele deu a curva e voltou para menos 4 km. Então a sua posição final foi de menos 4 km. E aí a posição inicial dele, vou repetir aqui o sinal de menos, já que o deslocamento sempre vai ser a diferença entre aquela grandeza em um tempo final menos aquela grandeza em um tempo inicial. E aí você tem que a posição inicial desse ciclista foi de menos 4 km também. Pessoal, muito cuidado aqui, porque existe esse menos da fórmula e existe o sinal de menos da posição inicial, que foi menos 4 km. Então vou colocar um parêntese para separar esse sinal de menos da fórmula com o sinal da posição inicial, que foi menos 4 km. Aqui eu vou repetir o menos 4 km, e a gente aprende na matemática que sempre que você tiver um sinal de menos precedido aqui de um parêntese, o que é que vai acontecer? Todos os sinais dentro do parênteses vão ser trocados. É como se você tivesse aqui, multiplicando menos 1 por todo mundo que está dentro desse parênteses. Então você acaba fazendo o jogo de sinal. Então aqui a gente vai fazer o jogo de sinal menos com menos. E aí menos com menos é igual a mais. E aqui vai ficar simplesmente mais 4 km. Para quem não lembra, turma, na multiplicação e na divisão a gente faz o chamado jogo de sinal. E o jogo do sinal diz o seguinte: mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E menos com mais é igual a menos. Tá ok? Então, para vocês não esquecerem, quando você faz o jogo de sinal e aí você tem dois sinais iguais, o resultado é positivo. A mesma coisa, menos com menos, os sinais são iguais, o resultado é positivo. Agora, quando você faz o jogo de sinal com sinais diferentes, o resultado é negativo. Agora, lembre-se, esse jogo de sinal você só pode fazer ele quando você estiver multiplicando ou dividindo números inteiros, que são aqueles números que vêm com sinais positivos ou negativos, tá ok? Muito bem, então aqui, fez o jogo de sinal, no final nós ficamos com menos 4 km mais 4 km. Ah, professor, quanto é que vai dar isso? Ora, na matemática você aprende que quando você tiver sinais diferentes, você subtrai e pega o sinal do maior. Nesse caso aqui, menos 4 km mais 4 km, fazendo a subtração, menos 4 mais 4 dá igual a 0. Então, nesse caso aqui, o seu deslocamento é igual a 0 km. Professor, como assim, professor? Ora, o deslocamento, turma, é uma grandeza física que só depende da posição final e da posição inicial. O deslocamento ele não está preocupado em analisar a distância total percorrida. Lembre-se, deslocamento e distância total percorrida são coisas diferentes. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Só se preocupa em analisar a posição final e a posição inicial. Distância total percorrida é uma grandeza escalar, que vai analisar todo o percurso que foi feito, tá ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o deslocamento desse ciclista é 0 km. Por quê? Porque ele partiu do ponto da posição menos 4 km e por mais que ele tenha dado uma andada aqui, ele voltou para a mesma posição. Portanto, o deslocamento foi 0. Tá ok, turma? Deslocamento 0. Agora, se a pergunta fosse, e a distância total percorrida? Aí sim, aí o negócio seria diferente. A distância total percorrida, perceba o seguinte, quando ele sai da posição de menos 4 km e vai até a posição de 3 km, se você contar todos esses espaçamentos, perceba que a distância aqui, analisando essa reta que está graduada aqui em quilômetros, a distância de dois pontos vizinhos equivale a 1 km. Então aqui você tem 1 km, aqui você tem 1 km, aqui você tem 1 km. Então perceba que a distância de menos 4 km até esse outro ponto aqui, até essa outra posição aqui, que é 3 km,
Essa distância total na ida, se você contar quantos espaçozinhos existe aqui, ó, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então perceba que a distância total para você sair dessa posição de menos 4 km e chegar até a posição de 3 km, ao todo você já andou 7 km. Ora, professor, mas ele voltou para a posição inicial. Na volta ele também anda mais 7 km. De tal maneira que a distância total dele é 7 km na ida e 7 km na volta. Então a distância total dele foi de 14 km. Então percebam que deslocamento, nesse caso, deu diferente de distância total percorrida. São grandezas físicas diferentes. Professor, existem situações em que o deslocamento pode coincidir com a distância total percorrida? Existe sim. Por exemplo, se por acaso ele saísse aqui, ó, da posição de menos 4 km e parasse na posição de 3 km, e aí você quisesse calcular o deslocamento, quanto seria esse deslocamento? Δx seria posição final, então ele parou aqui na posição de 3 km, então a posição final é 3, menos a posição inicial. Ele partiu de onde? Ele partiu da posição de menos 4 km. Então 3 menos, vou colocar entre parênteses a posição inicial, porque também é negativo, menos 4. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, portanto Δx é 3 mais 4. Quanto é 3 mais 4? Δx é igual a 7 km. Então perceba aqui, ó, se você analisar o percurso onde ele sai da posição inicial de menos 4 km e para na posição final 3 km, o deslocamento sofrido, Δx, é de 7 km, que por sua vez coincide com a distância total percorrida. Nesse segundo exemplo, deslocamento coincidiu com a distância total percorrida. Mas lembre-se, deslocamento é uma grandeza vetorial, enquanto que a distância total percorrida é uma grandeza escalar. Então, muito bem, espero que tenha ficado claro. Eventuais dúvidas, deixem os comentários, que eu estarei respondendo cada um dos comentários e tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar esses vídeos, tá ok? Que eu acredito que eles irão ajudar muitos estudantes que estão iniciando seus estudos dentro da física. Ok, vamos agora para a próxima sessão, onde nós vamos definir o que é velocidade média e velocidade escalar média. Por definição, turma, de maneira bem simples, a velocidade média representa a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Δx é a variação da posição, que é a mesma coisa que deslocamento, e Δt representa a variação do tempo. Então não esqueçam, Δx é a posição final menos a posição inicial, enquanto que Δt é o tempo final menos o tempo inicial. Então, velocidade seria a razão ou a divisão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Variação de tempo ou intervalo de tempo. Ok, lembre-se o seguinte, que a velocidade média ela vai ter sempre o mesmo sinal do deslocamento, uma vez que o intervalo de tempo é sempre uma grandeza positiva. Deslocamento positivo significa que você está andando no sentido positivo da trajetória, enquanto que um deslocamento negativo significa que você está andando no sentido contrário da trajetória. Exemplo, nesse exemplo em que o ciclista ele saiu da posição de menos 4 km e parou na posição de 3 km, visualmente você está vendo que ele está andando no sentido positivo da trajetória. Portanto, o deslocamento ele tem que ser positivo, ele dá um sinal positivo. Agora, se por acaso você pegasse aqui um deslocamento onde você está na posição de 2 km, e aí você vai andar nesse sentido e vai parar nessa posição aqui, ó, de menos 1 km. Nesse caso aqui, turma, você andou de 2 km para menos 1 km. Quanto vale o seu deslocamento? Nesse caso, o deslocamento Δx é a posição final menos a posição inicial. A posição final, você parou em menos 1 km,
subtraído aqui da posição inicial. Você partiu de 2 km. Então, já que o 2 km é positivo, não vou utilizar o parêntese nesse caso. Então, aqui nós temos que ΔX é menos 1, menos 2. Ora, sinais iguais você soma e pega o mesmo sinal. Portanto, perceba que nesse caso o deslocamento deu menos 3 km. Esse sinal de negativo é para dizer que você está andando no sentido negativo da trajetória, tá ok? Então aqui você está sofrendo aqui um deslocamento negativo porque você está andando, você está se deslocando no sentido contrário à trajetória. Então lembrem-se que quando você está calculando velocidade média, se a velocidade for positiva, isso significa que o deslocamento é positivo e, fisicamente falando, você está andando no sentido positivo da trajetória. Se a velocidade é negativa, isso significa que o deslocamento é negativo e, portanto, você está andando no sentido negativo da trajetória. Então, isso é a velocidade média. Agora, quando você fala em velocidade escalar média, aí você já vai utilizar a distância total. Lembrando que distância total é uma grandeza escalar, o tempo também é uma grandeza escalar. Então a razão entre essas duas grandezas escalares vai me dar uma outra grandeza escalar, que seria a velocidade escalar ou escala média. Então velocidade escalar média nasce de quê? Da distância total dividido pela variação de tempo. Já a velocidade média nasce de onde? Do deslocamento dividido pela variação de tempo. Então vamos visualizar a diferença entre a velocidade média e a velocidade escalar média. Lembrando que a velocidade média ela é uma grandeza vetorial, porque ela nasce da razão entre o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, e o intervalo de tempo, que é uma grandeza escalar. Essa razão entre a grandeza vetorial e a grandeza escalar gera uma grandeza vetorial. A gente vai aprender isso mais tarde. Então, velocidade média é uma grandeza vetorial, que é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Já a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela nasce da razão entre uma grandeza escalar, que é a distância total, com um intervalo de tempo, que também é uma grandeza escalar. Então, a razão entre duas grandezas escalares vai me dar uma grandeza escalar, que seria a velocidade escalar média. Como é que eu faço para transformar uma velocidade de km por hora para metro por segundo? Ou vice-versa? Então, a ideia, de maneira bem simples, é a seguinte. Quando você deseja transformar uma velocidade de km por hora para metro por segundo, basta você dividir pelo fator 3,6. Agora, se você quer transformar uma velocidade de metros por segundo para km por hora, basta você multiplicar pelo fator 3,6, tá ok? Então, nós vamos estar fazendo isso, transformando ou convertendo velocidade de metro por segundo para quilômetro por hora, ou de quilômetro por hora para metro por segundo, em alguns exercícios. Guarda essa regrinha de transformação, que será bastante utilizada nos exercícios. Lembrando que se ele pedir na questão a velocidade média em unidades do sistema internacional, aí você vai ter que sempre trabalhar em metro por segundo. Se por acaso ele deu a distância em quilômetro e o tempo em horas, você vai ter que converter para as unidades do sistema internacional, onde o comprimento é metro e o tempo é em segundos. Não se preocupa que tudo isso nós vamos ver nos exercícios propostos, tá ok? Então, seguindo aqui a nossa ideia, para finalizar essa teoria, ele traz aqui um pouquinho sobre a velocidade escalar instantânea. Essa seção, vocês não se preocupem, porque na verdade isso é apenas um pequeno spoiler do que a gente poderá ver, principalmente aqueles alunos, estudantes, que pretendem seguir, por exemplo, a área das exatas, pretendem fazer algum curso de engenharia, de física, de matemática, eles vão precisar um pouquinho dessa ideia lá no ensino superior. Mas não se preocupem que isso daqui é um assunto que a gente vai aprofundar apenas quando estiver no ensino superior. Mas já dando um spoiler para vocês, é possível nós determinarmos também a velocidade instantânea, que vai se referir a quão rapidamente uma partícula ela está se movendo em um dado instante de tempo. A gente pode pensar que a velocidade instantânea é uma taxa de variação, a qual a posição varia com o tempo
em um dado intervalo. Lá no ensino superior, a gente vai ver que para calcular a velocidade instantânea, basta você derivar a posição em relação ao tempo. Então a gente vai aprender que esse limite de ΔX dividido por ΔT para ΔT assumindo valores cada vez menores, esse limite na verdade é uma derivada. É a derivada da posição em relação ao tempo. E isso é a velocidade instantânea. Mais uma vez, ensino médio a gente não vai se preocupar com isso, tá ok? Isso é algo que a gente vai estudar apenas no ensino superior e especificamente aqueles alunos que irão seguir a carreira da área das exatas. Alunos que vão fazer engenharia, alunos que vão fazer cursos da área de ciências exatas, tá ok? Então vamos lá. Ensino médio, basta você entender a definição de velocidade média e velocidade escalar média. Eventuais dúvidas que vocês tenham, vocês também podem estar entrando em contato comigo através deste e-mail, fran.lice.fisica@gmail.com. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês possam acompanhar na íntegra todas essas nossas aulas desse curso básico de Física. Então agradeço imensamente a atenção de todos vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, turma! Fui!